Quarta-feira, 15 de maio de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você confere que o Supremo Tribunal de Justiça determinou a soltura do ex-presidente interino Michel Temer. E confira mais. Estudantes e professores vão às ruas nesta quarta-feira em defesa da educação. Guedes pede ao Congresso crédito suplementar para despesas do governo. E Justiça autoriza a quebra de sigilo bancário de Flávio Bolsonaro. E missionários fazem festa com o anúncio da canonização de Irmã Dulce. Estas e outras informações a partir de agora no Imaculada Notícias. E os ministros da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram ontem mandar soltar Michel Temer e João Batista Lima, conhecido como Coronel Lima, amigo do ex-presidente. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu soltar Michel Temer e João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, amigo do ex-presidente e dono da empresa Argeplan. A decisão ocorreu nesta terça-feira por unanimidade, mas os dois vão ter de cumprir medidas cautelares. As medidas envolvem entrega de passaporte, o bloqueio de bens e a obrigação de comparecer ao judiciário quando forem chamados, dentre outras exigências. O colegiado atendeu a um pedido de habeas corpus feito pelas defesas dos réus. O ex-presidente e o Coronel Lima são investigados na Operação Descontaminação da Polícia Federal, um dos desdobramentos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Os dois são suspeitos de desvios da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de reais das obras da usina nuclear Angra 3. O julgamento foi liminar, ou seja, não é definitivo. Temer já havia sido preso em março pelo mesmo motivo, mas a prisão foi revertida pela primeira turma do TRF2 4 dias depois. E depois de cortes de verbas anunciados pelo governo, estudantes e professores estão nas ruas nesta quarta-feira em defesa da educação. A paralisação vai ocorrer em todo o país, está ocorrendo em todo o país, que também é contra a reforma da Previdência. Os cortes orçamentários promovidos pelo governo Bolsonaro mobilizam estudantes, professores e pesquisadores Brasil afora. Há 2 semanas, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou o congelamento de 30% das verbas destinadas às universidades federais. Se não bastasse a medida, logo veio a notícia sobre a interrupção repentina do pagamento de bolsas de mestrado e doutorado em todo o país. Então a gente está diante de alguns chamam isso, eu concordo, de um anti-ministério da educação. É um ministério para promover uma deseducação. Ou na linha das ditaduras, que já passaram aqui pelo Brasil, é um ministério para promover uma educação para obediência e não para crítica, e não para o protagonismo dos cidadãos. Um Ministério da Educação que tem sido um calcanhar de Aquiles para o presidente Jair Bolsonaro desde o começo e que viu a queda do ministro Ricardo Vélez. O medo ele acaba vindo e acaba se instalando dentro da gente. Então, se a gente ceder, a gente acaba se autocensurando sem nem perceber. Então, a gente tem que ficar vigilante para não se autocensurar. Acho que é assim que eu me vejo hoje como professor. Eu não quero privar meus alunos de ter uma série de debater sobre certos temas. Os bloqueios que atingiram também as escolas e institutos federais colocam em risco a manutenção das instituições públicas. O próprio funcionamento da instituição está ameaçado, porque se a gente não tiver dinheiro para pagar, por exemplo, a limpeza, não tem como funcionar. Se a gente não tiver luz, não tem como funcionar. Se a gente não tiver água, a gente não tem banheiro, a gente não tem como funcionar. Então, a gente não sabe se a gente vai ter aula até o final do ano. Ao todo, o MEC terá 7,4 bilhões bloqueados em verbas direcionadas a todas as etapas da educação. E aqui em Campo Grande houve manifestações também por volta das 8 da manhã de hoje, em frente à reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os estudantes, professores e servidores da educação protestam contra o bloqueio de verbas nas universidades e institutos federais do país. Bom, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou hoje de audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional para falar sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 e a reforma da Previdência. Pedido de crédito suplementar ao Congresso. Essa necessidade de crédito suplementar é em torno de 248 bilhões de reais. Então são despesas correntes que o esgotamento fiscal
não permite que sejam atendidas com receitas correntes. Então, isso mostra o drama fiscal brasileiro, o tamanho do buraco brasileiro. E quando você vai olhar, você vê logo a primeira despesa dos 248, 100 são exatamente da Previdência. O buraco da Previdência virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil. Baixo crescimento econômico e reformas. A nossa realidade é que nós estamos no fundo do poço. Então não adianta achar que nós já estamos fora, que vamos crescer 3%. Não é a nossa realidade. A nossa realidade é o seguinte, nós estamos lá no fundo. Agora, está nas mãos da casa nos tirar do fundo do poço, com esse equacionamento fiscal. E a resposta da economia será rápida. As pessoas dizem, a economia não está respondendo rapidamente. Eu pergunto, respondendo a quê? Você, para responder, você tem que responder alguma coisa. Responder a quê? O que nós fizemos para ela crescer? Nós não aprovamos nada. Política de salário mínimo. Por cada R$1 de salário mínimo são 300 milhões. Então, o impacto é devastador sobre as finanças de estados, municípios e da União, embora saibamos que os salários são algo fundamental, principalmente para as classes mais pobres, porque aquilo ali é que empurra também o consumo. Então, por uma atitude de prudência, nós temos a possibilidade, até 31 de dezembro, de criar uma nova trajetória de salários mínimos. Bloqueio de recursos para a educação. Primeiro, não está se falando ainda de corte, é contingenciamento. A Petrobras está pagando uma multa agora importante pelo problema da corrupção. Ela paga essa multa à União e a União, então, tem que redirecionar esse dinheiro. Então, esse dinheiro, por exemplo, preferencialmente, pode, por exemplo, ser redirecionado para a educação. E no próximo bloco você vai conferir as palavras de Papa Francisco em sua audiência geral deste 15 de maio. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. E a Justiça autorizou a quebra de sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz. Outros 88 servidores ligados a ele serão investigados. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e atendeu ao pedido do Ministério Público. Além de Flávio Bolsonaro e do ex-assessor Fabrício Queiroz, a quebra do sigilo bancário também se estende à mulher do senador Fernanda Bolsonaro e a uma empresa que pertence ao casal. As filhas e a esposa de Queiroz também terão as movimentações bancárias investigadas. A quebra de sigilo corresponde ao período de janeiro de 2007 a dezembro de 2018. Filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio começou a ser investigado depois que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, considerou atípica uma movimentação na conta corrente que estava em nome do ex-assessor. Ao todo, mais de R$1.200.000 estavam nessa movimentação, incluindo saques de R$324.000 em espécie, feitos por Fabrício. Como o valor não correspondia ao salário do ex-assessor, as transações levantaram suspeitas de irregularidades e, por isso, o início da investigação a pedido do Ministério Público. E o trabalho missionário da religiosa até hoje reflete em várias comunidades que seguem a linha de evangelização, voltada aos mais necessitados. Um deles é o Oratório São Domingos Sábio, na capital paulista, onde o anúncio da canonização de Irmã Dulce foi motivo de festa entre os missionários. O caminho foi longo. Mas depois de tanta expectativa, agora é fato. Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, terá sua santidade reconhecida pela Igreja. A notícia que repercutiu nos principais jornais do país ecoou também nas comunidades onde missionários realizam obras de caridade e trabalhos com aqueles que mais necessitam. Foi de uma alegria muito grande, né? Saber que uma beata tão importante aqui para nós, né, brasileira, que fez tantas coisas boas para nós, né, para o povo brasileiro,
está sendo canonizada agora, né? Inclusive, esse foi o tema do nosso almoço hoje, junto com a fraternidade. E eu até brinquei, como esse projeto, ele vive através de doações, se alguém cospe na mão, eu falo, obrigado, esse é meu. E agora eu quero das minhas crianças. Eles atuam no Oratório São Domingos Sávio, na favela do Moinho, no centro de São Paulo. Um projeto da comunidade Aliança de Misericórdia que muito se parece com as obras de Irmã Dulce. Eu lembro muito dela quando eu encontro com as famílias, com as crianças que toda hora vêm abraçar, as pessoas que batem na nossa porta o tempo todo, às vezes para pedir alguma ajuda de algum alimento, às vezes só para conversar. Descobrimos, inclusive, que esse pessoal não de hoje já pede a intercessão da Baiana, que em breve será elevada aos altares. Mesmo antes de beatificação, canonização, a gente já rezava. Não tinha uma novena, não tinha nada, mas vamos pedir a intercessão de Irmã Dulce, né? E ela é uma das nossas intercessoras, assim. Irmã Dulce se desgastou, assim como quem realiza missões semelhantes às suas se desgastam. Mas é recompensador ver o sorriso e a gratidão de quem recebe ajuda. Porque eles ajudam a gente a ler, escrever e aprender todas as matérias. Ao chegar aqui eu não sabia fazer o Pai Nosso, aí fui lá, os me ensinaram. E os frutos vão além do que se possa imaginar. Eu tenho uma filha que virou missionária, né? Através deles, de tanto eles virem chamar a gente para ir para a missa, e a minha filha decidiu ser missionária, hoje está na Aliança de Misericórdia. Pois é, nos deparamos com periferias geográficas e existenciais. Mas como a própria Irmã Dulce dizia, é preciso seguir em frente e vencer os obstáculos que surgem na nossa estrada. E a Anistia Internacional criticou as ações das forças de segurança da Venezuela neste dia 14. As ações violam os direitos humanos. O líder de oposição, Juan Guaidó, condenou o bloqueio da entrada do parlamento por autoridades. O líder de oposição na Venezuela, Juan Guaidó, criticou a postura das forças de segurança que bloquearam a entrada do parlamento nesta terça-feira. Pelo Twitter, Guaidó disse que tentaram sequestrar o poder legislativo, enquanto o ditador se entrincheira sozinho em um palácio no qual não deve estar, suspeitando de todos ao seu redor. A ação começou pouco antes de uma sessão para discutir o indiciamento de legisladores da oposição por uma insurreição militar fracassada contra o presidente Nicolás Maduro. A Anistia Internacional denunciou ações que violam os direitos humanos por parte de autoridades venezuelanas. A Anistia Internacional tem documentado desde 2014, em particular, casos de torturas, desaparecimentos e execuções extrajudiciais nas mãos de autoridades e membros das forças de segurança de diferentes destacamentos. Em meio à chamada Operação Liberdade, a oposição tenta tirar o presidente Nicolás Maduro do poder. Juan Guaidó é reconhecido por Estados Unidos, Brasil e mais de 50 países como presidente interino da Venezuela. Em uma tentativa de reduzir a dependência do serviço postal e da FedEx, a Amazon anunciou que vai oferecer $10 mil aos funcionários para que eles se demitam e se tornem empresários independentes para a distribuição de pacotes. A Amazon anunciou nesta segunda-feira que oferece aos funcionários $10 mil para que se demitam e se tornem empresários independentes para a distribuição de pacotes. Em um comunicado, a gigante do varejo online disse que o incentivo também inclui 3 meses de salário para os que queiram fundar as próprias empresas de entrega. A medida é anunciada em um momento em que a Amazon busca reduzir a dependência do serviço postal dos Estados Unidos e da gigantesca empresa de entregas FedEx. A companhia lançou pela primeira vez em 2018 o programa Parceiro de Serviços de Entrega, através do qual funcionários podem investir em seus próprios negócios. Diante dos milhares de fiéis presentes na Praça São Pedro, o Papa, em sua audiência geral de hoje, 15 de maio, deu continuidade ao ciclo de catequese sobre a oração do Pai Nosso, falando nesta quarta-feira sobre a expressão livrai-nos do mal. Dal perdono di Gesù sulla croce scaturisce la pace. La vera pace viene da là. Dono del risorto è la pace, un dono che ci dà Gesù
Pensate che il primo saluto di Gesù risorto è pace a voi, pace alle vostre anime, ai vostri cuori, alle vostre vite. Il Signore ci dà la pace, ci dà il perdono, ma noi dobbiamo chiedere liberaci dal male, per non cadere nel male. E essas foram as nossas informações de hoje. Eu te aguardo amanhã, quinta-feira, 5h30 da tarde, aqui na TV Imaculada. Um bom início de noite para você. Salve Maria Imaculada, até amanhã.